Oiê, eu sou a Cynthia Wendy, uma pessoa que tem muitos interesses e seguiu um caminho profissional múltiplo. E eu só entendi que existe uma explicação para o meu jeito de ser a partir do conceito de multipotencialidade, que é um perfil comportamental de quem gosta de se aventurar em diferentes áreas em vez de seguir o formato de carreira tradicional. Você se identifica? Então, seja bem-vindo ao podcast Multicarreiras, o podcast do multipotencial. O tema desse episódio é mentalidade. Qual a importância da gente ter uma mentalidade forte ao ponto de não se deixar influenciar facilmente pela opinião dos outros? Eu acredito que ser ou não multipotencial, a gente precisa ter essa mentalidade, né? Porque a pessoa que ela é muito frágil, que ela não tem opinião própria, que ela não banca as próprias vontades, qualquer pessoa que chegar para ela e falar que ela tá fazendo algo errado, que ela deveria seguir o caminho A em vez do B, ela vai ouvir essa pessoa, porque ela ainda não tá centrada em quem ela é, no que ela faz bem, no quais são os valores dela. Então ela é muito volúvel ao que as pessoas vão falar. E eu já fui essa pessoa e eu preciso me policiar, me prestar muita atenção para não me deixar influenciar tão facilmente. Eu era aquela pessoa que eu precisava da opinião dos outros para dizer o que eu precisava fazer, para saber se eu estava no caminho certo ou não. Até que chegou um momento que eu percebi que não dava para continuar assim, que eu tinha que bancar as minhas decisões, que eu tinha que bancar as minhas escolhas, mesmo que elas fossem erradas, mesmo que lá na frente eu fosse quebrar a cara, porque pelo menos eu ia aprender com as minhas próprias escolhas. Eu tava andando com as minhas próprias pernas, senão eu ia viver de muleta, né, dos outros, usando os outros como a muleta para definir a minha jornada. Então, onde estaria o meu protagonismo? Eu estaria sendo coadjuvante dentro da minha própria história, o que é uma, um desperdício, né? Para qualquer ser humano que esteja aqui, é um desperdício você não aproveitar essa oportunidade para ser o protagonista da sua própria vida. Mas como multipotencial, é uma questão que ela vem um pouco ainda mais forte, um pouco mais pesada, porque a gente é um perfil diferente, né? Se você pegar um perfil, digamos, normal, uma pessoa, né, que faz a escolha ali normal de seguir o caminho único, né, seguir um caminho da especialidade, ela ainda pode ser julgada. Mas a pessoa que faz várias coisas diferentes, que gosta de explorar, que é curiosa, que tem várias ideias, que cada hora está num projeto novo, ela ainda é mal vista, ela ainda é julgada como desfocada, como inconstante. E não estou dizendo que multipotencial não pode ter também esse lado, né, desfocado e inconstante, porque é quando a pessoa ainda não está usando a multipotencialidade pro lado bom, pro lado do crescimento. Ela ainda tá na multipotencialidade que faz ela ficar ou andando em círculos ou estabilizada, né? Ela não tá evoluindo por causa desses comportamentos. Então, sim, a gente precisa ajustar aí esse perfil comportamental para o lado positivo, né? Como tudo na vida tem um lado positivo e o lado negativo, a multipotencialidade também. Se você não souber usar ela, ela não vai ser boa, né? Como muitos usam o exemplo do avião, ele pode ser usado para te levar para vários lugares, ou ele pode ser usado em guerras também e destruir países, destruir vidas. Então depende muito da forma que você vai usar aquilo. Por isso que eu bato muito na tecla da importância da gente entender a multipotencialidade e entender quem a gente é para que isso seja uma vantagem na nossa vida e não um peso que muitas vezes acaba sendo para as pessoas, né? Um peso não é porque ela não é boa, não é porque ela não consegue fazer as coisas, mas é porque ela ainda não buscou de fato o autoconhecimento. Vamos trazer aqui um exemplo para ficar mais fácil, né? Multipotencialidade ainda é um tema quase não falado, é quase um,
um mistério aí, uma coisa oculta para as pessoas. Então vou trazer um exemplo que vocês vão se identificar. Uns anos atrás, quando as pessoas começaram a falar de empreendedorismo, né, de sair do CLT para empreender, no começo, acho que foi aqui há uns 10, 15 anos atrás, mais ou menos, 15 anos atrás, né? As pessoas que faziam isso, que faziam essa mudança, né, de algo, digamos, seguro, algo estável para empreender, elas eram criticadas pelos familiares, pelos amigos. Por quê? Você está largando algo que é seguro por algo que é incerto, por algo que você nem sabe se você vai conseguir. Isso é loucura. Então, as pessoas que empreendiam eram vistas dessa forma. Hoje já é um pouco mais comum. A pessoa fala que vai empreender, ninguém liga, né? É uma coisa tão comum hoje em dia, a pessoa falar que vai empreender, que não é mal visto mais. Um outro exemplo, o marketing digital. Você começar a trabalhar com a internet. É um pouco mais recente até do que o empreendedorismo, né? Você vai trabalhar na internet, isso não dá dinheiro, isso não é trabalho, você tá brincando de postar foto, você tá brincando de ser blogueirinha. Então, tinha essas críticas também, né? Então, tudo que é novo, tudo que é disruptivo, que sai do padrão, gera essa crítica. As pessoas não estão acostumadas, é como se a gente tivesse que seguir a jornada que alguém definiu lá em algum momento. A gente precisa seguir essa jornada, esse script. E quem sai dessa jornada é uma pessoa desorientada, é uma pessoa doida, é uma pessoa que não tem ali uma inteligência para seguir o que é melhor. E a gente vê que não é bem assim. Hoje, quantas pessoas realmente vivem de um trabalho na internet, que vivem e muito melhor até do que aquela pessoa que ficou num trabalho seguro e estável. Quem sabe que não é bem assim, né? Hoje em dia não existe mais nada 100% seguro e estável, mas é um mercado que cresceu muito, né? E continua crescendo, e as pessoas não veem mais também com um olhar de crítica, vê mais até com um olhar de admiração. Então as pessoas que são disruptivas precisaram levantar a bandeira e iniciar esse movimento, né, de transformação, seja no empreendedorismo, seja no marketing digital, para que as outras pessoas também criassem essa coragem e seguissem esse mesmo caminho, né, e se libertar daquilo que talvez não era o melhor para ela. Agora vem um novo movimento aí de disrupção, que é a pessoa ter várias atividades profissionais em paralelo, ou ela ter várias especializações. Então, causa um estranhamento? Causa, porque assim, como que a pessoa vai enxergar a outra que tá, sei lá, trabalhando com design, que daí também trabalha com fotografia, que também trabalha com estética, e aí ela também presta uma consultoria de negócios. Então, como assim essa pessoa, ela tem essas várias funções, mas ela é boa em quê realmente? Será que ela é boa de verdade, de alguma coisa? Será que ela sabe fazer alguma coisa bem? É aquela história, né? O pau para toda a obra, que as pessoas falam que é o Severino, né? Que faz de tudo. E por isso que não é bem visto, né? Porque é como se a pessoa não tivesse qualificação suficiente para exercer aquela função. Mas se você observar, se você pesquisar, você vai encontrar muitos profissionais que são até multi-especialistas, que eles são bons realmente em várias coisas e conseguiram sucesso profissional em várias áreas diferentes. Veja, por exemplo, a história do Flávio Augusto, né? Ele é o fundador da WhatsApp, é uma escola de idiomas em inglês, e hoje ele tem uma carreira super diversificada. Claro, ele começou nessa área, né, nesse negócio, mas depois ele começou a ampliar. Eu acho que ele começou com vendas de cursos sobre empreendedorismo, focado em vendas. Ele tem uma plataforma que ele, né, tem vários cursos lá sobre empreendedorismo.
Ele já comprou um clube de futebol em Orlando e são vários outros empreendimentos que ele também entra como sócio, como investidor. Então, sabe, é uma pessoa que ele tem sucesso naquilo que ele faz e são várias coisas diferentes. Agora, uma questão que eu acho interessante trazer aqui. Geralmente, essas pessoas, elas focam muito em uma área e quando elas conseguem sucesso, elas diversificam. E eu acredito que esse é um caminho até mais seguro, mais sensato, que faz mais sentido para mim também focar primeiramente numa área e quando você tiver muito bom nela, quando você já estiver colhendo os resultados, você parte para outra. Porque senão realmente você fica com equilibrando vários pratos ali que estão ainda em desenvolvimento. E aí você não sabe o que fazer, né, para segurar aqueles pratos. Então fica mais difícil mesmo. Agora, se você tá ali com um prato e ele já tá rodando sozinho, aí você não precisa mais equilibrar ele, porque ele não precisa mais de você ali, né? E você já consegue então pegar outros pratos ali para equilibrar também. Eu acredito nisso. Tem pessoas que têm a habilidade de começar projetos diferentes em paralelo e dar certo. Mas isso eu acho que é uma pessoa ainda mais rara, né? É uma pessoa ainda que precisa. É uma pessoa que ela foge um pouco da regra. A regra que eu percebo é você focar numa coisa e depois diversificar. Mas só da gente saber que a gente pode sim diversificar lá na frente já dá um alívio. Porque você não fica com aquela pressão de que você precisa fazer aquilo pro resto da vida, de que você precisa fazer só aquilo e as outras paixões que você tem você vai ter que abandonar, você vai ter que deixar de lado. Não, você sabe que em algum momento elas vão entrar também no seu projeto de vida. Eu dei o exemplo do Flávio Augusto. Se vocês observarem todas as pessoas de sucesso, todas as pessoas que atingiram aí os seus objetivos, né? Que são reconhecidos pela sociedade, eles tiveram que fechar os ouvidos para o que as pessoas iam falar, porque com certeza eles foram chamados de loucos, de insensatos, né, irresponsáveis. Com certeza, gente, porque o Flávio Augusto, por exemplo, ele mesmo conta que quando ele foi abrir a empresa dele, a WhatsApp, ele pegou um cheque especial de 20 mil reais, né, e eu acho que era 12% de juros ao mês. Então, ele tinha que acreditar muito no negócio dele. Ele tinha que ter muita certeza do que ele tá fazendo, porque ele largou o emprego que ele tinha, que era a segurança dele, e começou a empreender dessa forma. Imagina, em 1990, empreender que já devia ser algo que as pessoas criticavam. E aí, do jeito que ele fez ainda, né? Com certeza, se ele não tivesse ali uma estabilidade mental, se ele não tivesse a convicção de que ia dar certo, de que ele precisava fazer aquilo, ele ia ceder à opinião dos outros. Ele ia desistir no primeiro comentário. Ainda bem que ele não era essa pessoa, né? E eu falei agora aqui da estabilidade, que ele precisava ter essa estabilidade mental, me deu até um insight, né? As pessoas buscam tanto uma estabilidade, né? Eu preciso ter uma vida estável, uma estabilidade financeira, uma estabilidade no emprego. Mas será que as pessoas pensam na estabilidade mental? Qual a importância de você ter uma mentalidade estável ali no sentido de ser firme, né? De você não ser volúvel facilmente, de que qualquer coisa que falem vão vai te desestabilizar. Então talvez essa seja a verdadeira estabilidade que a gente deva buscar, né? A estabilidade interna da nossa mente, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, ter esse controle, né? Que nada mais é também que o autocontrole. E para a gente conseguir esse estado mental, é muito importante que a gente trabalhe as nossas questões internas, a gente saiba quem a gente é, né? Tenha uma personalidade forte, uma personalidade definida, que a gente saiba o porquê dos nossos objetivos,
Quais são os nossos valores inegociáveis, do que a gente acredita, o que a gente não aceita de nenhum jeito. Sabe, ter tudo isso muito bem claro, né? As cartas na mesa vai fazer com que a gente banque as nossas decisões. Por mais que todo mundo vá criticar, por mais que não tenha ninguém do nosso lado apoiando, se a gente tiver isso muito claro e definido, a gente vai avançar, a gente vai seguir em frente. E agora trazendo aqui para a multipotencialidade. Se você não entende o que é a multipotencialidade, se você mesmo não aceita a sua multipotencialidade, se você acha que é uma coisa errada, e até lá no seu subconsciente, porque sim, pode estar gravado no seu subconsciente. Eu já vi isso acontecer, a pessoa querer seguir o caminho que ela gosta, né, de fazer coisas diferentes, mas algo fica sabotando. Lá por dentro, ela não consegue se libertar. Ela até tenta, mas fica as amarras segurando. Então, se você não trabalha também essas crenças que estão lá no seu subconsciente, você também não vai conseguir bancar a sua decisão diante das pessoas. Qualquer crítica vai te desestabilizar, porque você mesmo não acredita naquilo. Então, o que a pessoa falar só vai confirmar aquilo que você pensa sobre você mesmo. Eu lembro que teve uma época que eu mesma não confiava em mim. Eu ainda não sabia da multipotencialidade, mas eu já estava num ciclo há muito tempo de começar e não terminar e começar outra coisa, e aí eu desisto e começo outra. Então estava muito recorrente isso na minha vida, assim, cada vez numa velocidade maior. Então chegou um momento que eu falei, que eu pensei, eu não confio mais no que eu me comprometo a fazer. Então é melhor eu não me comprometer, é melhor eu ficar do jeito que tá e não mudar mais nada, porque se eu começar algo novo, eu não tenho autoconfiança, eu não consigo me garantir que eu vou dar continuidade naquilo. E foi um momento muito difícil, eu acho que foi o ápice, assim, que eu cheguei de não aguentar mais ser desse jeito, sabe? É horrível você não conseguir confiar em você mesmo, porque você se abandonou em vários momentos que você se prometeu que ia até o fim. Então não era a multipotencialidade que estava me atrapalhando naquele momento, era o mau uso dela, era a falta de compreensão do porquê que eu era daquele jeito e o que eu precisava fazer para direcionar os meus comportamentos para o lado bom. E o que eu aprendi nessa jornada aí como uma pessoa que já foi muito inconstante. Se você ainda não tem clareza do que você realmente quer, de quem você é, de quais são as suas forças, quais são as suas fraquezas, enfim, se você não tem isso muito claro, não 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 comece coisas novas sem concluir o que você já tem aí iniciado, porque provavelmente você vai desistir, provavelmente você vai se interessar por uma outra coisa e vai querer largar tudo para começar esse algo novo, ou você vai continuar mais sem vontade, vai fazer de qualquer jeito, porque você não vai ter como se sustentar nessa decisão. Então é melhor você se manter firme naquilo que você já está fazendo, por mais que você fique tentado aí a querer mudar, se mantenha firme até você se conhecer de verdade, até você ter muito bem claro o que você quer e o porquê você quer. Quando você conseguir definir isso, quando você conseguir enxergar isso, você vai ter autoconfiança naturalmente. Você vai conseguir ter a motivação certa para você fazer o que você precisa. Porque quando a gente não tem todas essas informações sobre nós mesmos, a gente cai na motivação errada, que é a motivação da pura empolgação, do puro prazer, do puro imediatismo, né? E isso acaba, gente. Isso acaba muito fácil. É porque a gente não tem ali uma sustentação. A gente não tem
algo que vai nos ancorar. Agora, a partir do momento que você já tem essas informações sobre você, você tem essa âncora, você está ancorado numa verdade, você está ancorado em algo real e não algo transitório, não é algo que vai mudar só porque o vento mudou a direção, só porque apareceu uma novidade, porque surgiu uma nova profissão aí que você fala, essa agora vai ser a profissão da minha vida. Não caiam nessa. É um relato aqui da pessoa que passou por isso, sofreu com isso, e se eu pudesse voltar lá atrás, eu faria diferente, desse jeito que eu tô falando pra vocês. E claro, descobrir a multipotencialidade teria, assim, acelerado muito o meu processo. Eu teria entendido muitas coisas. Então, se você tá entendendo, descobrindo a multipotencialidade, agora, aproveita essa oportunidade para se conhecer por uma outra visão, por um outro prisma. Porque se você não soubesse, ia ficar faltando uma peça ali, ia ficar faltando uma informação muito importante. Então, você tem essa informação agora. Você já tem um privilégio aí de usar a sua multipotencialidade para algo grandioso, algo que muitas pessoas não têm, seja porque elas não têm esse perfil comportamental ou porque elas têm e ainda não sabem, e ainda estão perdidas e ainda estão desorientadas. Então, se você está aqui assistindo ou ouvindo esse podcast, se sinta uma pessoa privilegiada mesmo por você ter essa informação, porque numa sociedade que pouquíssimas pessoas sabem disso, os que sabem têm uma ferramenta grandiosa aí para se desenvolver. E outro ponto importante para te ajudar a se fortalecer mentalmente, para que você banque as suas escolhas, as suas decisões e não seja qualquer opinião aí que vai te desanimar, é você se espelhar em pessoas assim como você, multipotenciais, que conseguiram viver essa jornada e também estar perto de pessoas que são assim, que também estão buscando se desenvolver nessa jornada, que ainda estão caminhando e se desenvolvendo. E é por isso que eu tenho aqui esse podcast, que eu tenho o meu perfil também no Instagram, que eu falo sobre isso, que é para que as pessoas multipotenciais elas possam se reunir, que elas possam se identificar uma com a outra, que a gente tenha, de certa forma, uma rede de apoio para que a gente cresça juntos, para que a gente se fortaleça juntos e que todas as paixões que tem dentro da gente, que elas não sejam em vão, que elas sejam, sim, vivificadas, que elas sejam aproveitadas e colocadas em ação, porque seria um desperdício tudo que a gente tem aqui dentro que morra com a gente sem ninguém conhecer essas nossas várias versões. Espero que esse assunto de hoje te ajude aí na sua jornada, que você se fortaleça cada vez mais. E se você gostou desse episódio, envie para alguém que também é multipotencial e vai se beneficiar desse conteúdo. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se aqui no canal para acompanhar os próximos episódios e deixe o seu like se você gostou também desse episódio. Então a gente se vê no próximo. Até lá!